Olá, meu nome é Alexandre Burman e estou aqui para apresentar a aula de Fiscalização e Processo Administrativo Ambiental pela eadcursos.com e pelo direitoambiental.com. Nesse curso falaremos sobre o processo administrativo ambiental, ações de fiscalização ambiental e também sobre responsabilidade administrativa e diversas questões que acontecem nos órgãos ambientais e nas ações de fiscalização pelo poder público. Esse tipo de aula serve tanto para o profissional que trabalha na advocacia ambiental e também para o servidor e consultor ambiental que trabalha junto da administração pública. Nessa primeira aula, falaremos especificamente sobre a responsabilidade administrativa ambiental, ações de fiscalização, princípios constitucionais ambientais que formam o processo administrativo ambiental. Vocês receberão, através de um e-book, o livro Fiscalização e Processo Administrativo Ambiental, que tem toda a matéria de forma didática e teórica sobre esse tema que estaremos tratando nas nossas aulas. A responsabilidade administrativa ambiental está prevista na Constituição de 1988, mas não é de hoje que se estuda a responsabilidade administrativa. Desde a Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81, já era tratada questões de responsabilidade ambiental. Responsabilidade administrativa, responsabilidade penal e responsabilidade civil. Só que essa situação se consolidou justamente a partir da Constituição de 88, com a edição de um capítulo específico sobre a questão ambiental. O artigo 225 da Constituição fala expressamente sobre a questão ambiental. O que diz o artigo 225? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O que significa o que temos que tirar desse artigo? Tiramos que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, ou seja, não é meu, não é teu, não é de ninguém, ele é de todos. E que impõe-se ao poder público, ao Estado, à União e aos municípios a necessidade de intervenção, de proteção e de defesa do meio ambiente. E também a sociedade, nós como cidadãos, seja de forma desorganizada ou em organizações não governamentais, proteger e defender o meio ambiente. Para o assunto que a gente vai tratar aqui, responsabilidade ambiental, responsabilidade administrativa especificamente, importa nós apresentarmos o parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal. Diz ele que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão aos infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Então, o artigo prevê, no seu parágrafo 3º, a responsabilização da pessoa física e da pessoa jurídica. Nenhuma novidade nesse aspecto, que também depois foi tratada na Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9605 de 98. O que é importante referir nesse artigo é que as 3 esferas de responsabilidade estão elencadas no parágrafo 3º. Responsabilidade civil, responsabilidade administrativa e responsabilidade penal. Então, quando acontece algum dano ao meio ambiente, alguma infração ao meio ambiente, o infrator, o cidadão que está envolvido nessa situação, responderá nas 3 esferas, na esfera penal, na esfera administrativa e na esfera civil, retratada no artigo como a obrigação de reparar os danos causados. Isso é uma situação muito complicada. Eu trago um exemplo sempre da esfera geral, da esfera civil, para a gente entender um pouquinho melhor essa situação. Digamos que eu esteja me deslocando no meu veículo em alta velocidade e alcoolizado, dirigindo no trânsito de uma cidade. No momento que eu passar em alta velocidade e alcoolizado e bater num carro terceiro, eu terei as 3 situações de responsabilidade na esfera civil, sendo obrigatoriamente tendo que ter uma resposta. A responsabilidade civil, no caso, por eu ter batido num veículo que estava parado. Então eu tenho a obrigação de reparar este dano que foi causado. Na esfera penal, obviamente, por conta de dirigir embriagado. Eu não posso dirigir embriagado, pois sofrerei as sanções penais referentes ao tema. E também por estar dirigindo em alta velocidade, eu sofrerei uma multa de trânsito muito provavelmente. Então, por uma mesma conduta, estaremos sofrendo
um conjunto de condutas, estaremos sofrendo 3 processos diferentes, um na esfera civil, um na esfera administrativa e um na esfera penal. Na questão ambiental não é nada diferente. Quando algum tipo de situação reflete um problema ambiental, o cidadão, o infrator, responderá nas 3 esferas. Responderá na esfera civil, com a obrigação de reparar o dano causado, responderá na esfera penal, eventualmente com a configuração de um crime ambiental, e responderá também na esfera administrativa, dentro de um processo administrativo, de um auto de infração junto ao poder público, nas diferentes esferas administrativas. O que é importante a gente verificar para o nosso caso concreto, que a gente está trabalhando aqui de responsabilidade administrativa, é que o ilícito administrativo nem sempre pressupõe um dano ambiental. O ilícito administrativo nem sempre é a necessidade do dano. O caso da operação de uma atividade, de um estabelecimento, sem a ocorrência do licenciamento ambiental, é o caso mais clássico, previsto no artigo 66 do Decreto 6514 de 2008. Um estabelecimento pode estar funcionando e pode não estar causando nenhum dano ambiental, mas, de qualquer forma, ele está descumprindo o preceito legal, o preceito do artigo 66, e está ocorrendo um ilícito administrativo e responderá na esfera administrativa por conta disso. Importante salientar também que na esfera administrativa a responsabilidade vem sendo consolidado como uma responsabilidade de natureza administrativa. Ainda que existam discussões a respeito do tema e alguma polêmica a respeito, desde 2011, a partir de um recurso no STJ de relatoria do ministro Mauro Campbell, no recurso especial 1251-697 do Paraná, temos a responsabilidade de natureza subjetiva sendo decidida no Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade administrativa de natureza subjetiva vem evoluindo e vem se consolidando em matéria ambiental. Também no processo administrativo ambiental, uma coisa muito importante que é necessária não só nos processos administrativos ambientais, mas também em todos os processos administrativos que partem da administração pública, é a observância dos princípios constitucionais administrativos. Não é porque é um processo ambiental que esses princípios devem ser desrespeitados. Ao contrário, esses princípios eles informam a todos os processos e são soluções para diversos dúvidas e problemas que podem ocorrer durante esse processo administrativo. Esses princípios estabelecidos na Constituição, no artigo 37, por exemplo, também na Lei do Processo Administrativo, a Lei 9.748 de 99 e também no Decreto 6514 de 2008. Esses princípios eles são importantes para a definição e a concretização do processo administrativo ambiental, para que esse processo tenha início, tenha meio e tenha fim, para que ele não seja atacado durante o processo e, se for atacado de uma forma judicial, ele possa subsistir de forma natural. Alguns princípios importantes que a gente tem que elencar durante essa nossa aula. O princípio da legalidade. Não há nenhum tipo de ação, não há nenhum tipo de processo sem que exista a previsão legal. Então, o Decreto 6514, substanciado no artigo 70 da Lei de Crimes Ambientais, ele é o instrumento em nível federal para a ocorrência do processo administrativo ambiental. Existe muita crítica e já existiu debates jurisprudenciais sobre a possibilidade deste decreto poder regular o processo administrativo ambiental e as infrações administrativas ambientais. Essa discussão, de certa forma, foi superada no STJ em decisão que legitimou o artigo 70 como uma espécie de norma em branco ambiental para que o decreto, em momento posterior, pudesse confirmar ou detalhar de melhor forma as situações administrativas. Então, nos estados e nos municípios, que são outros entes federados que participam do SISNAMA, do Sistema Nacional de Meio Ambiente, e que são também entes importantes na realização das infrações administrativas ambientais, é necessário que essas normas estejam, ou que a norma esteja identificada na lei, ou identificada em alguma norma positiva, para que não exista nenhuma crítica em relação à questão da legalidade do procedimento. Outro princípio importante é o princípio da impessoalidade. Dentro do processo administrativo ambiental,
A impessoalidade é importante no seguinte sentido, especialmente quando a gente vê autos de infração sendo aplicado nas suas mais diversas formas contra pessoas de baixa renda, contra pessoas de alta renda, contra empresas de maior porte, contra empresas de menor porte, com maior conhecimento em relação a alguma situação. A impessoalidade ela é importante para que o agente fiscal possa dosar a infração, dosar a sanção de acordo com o porte, com o impacto, com o tamanho desse cidadão que está sendo infracionado. A gente não pode, obviamente, aplicar uma multa de 50 milhões de reais, como está previsto na Lei de Crimes Ambientais, está previsto no Decreto 6514, para um pequeno produtor, para um pescador, para um cidadão sem o menor conhecimento. Então, temos que saber dosar. E, de outra forma, também a impessoalidade é importante para que no momento do julgamento da auto-infração ou na confecção desse auto de infração, o agente fiscal não faça diferenciação em relação ao seu compadre, ao seu amigo, ao seu companheiro político, dando uma multa maior ao inimigo e uma multa menor ao seu companheiro. Então, temos que ter essa noção de impessoalidade para que o processo seja pleno e capaz. A eficiência, o princípio da eficiência também previsto no artigo 37 da Constituição, importante para que a gente possa fazer esse processo iniciar, terminar e no final a administração pública possa eventualmente cobrar essa sanção do cidadão. Não adianta termos um processo em que ele no meio fique parado, em que eventualmente possa ocorrer a prescrição administrativa dele e a administração não consiga cobrar esse valor, no caso de uma multa pecuniária, no futuro. Então, o processo tem que ser eficiente, não podemos perder tempo. A administração já tem muito tempo perdido e não pode perder tempo em processos que não vão ter mais nenhuma finalidade. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente na dosagem das sanções pelo agente fiscal. Não poderá ele realizar a imputação de uma sanção pecuniária num valor exorbitante, num valor absurdo, para um cidadão que não tenha capacidade de realizar o pagamento dessa multa quando for o caso de uma sanção pecuniária. Eu sempre lembro de um caso que aconteceu com um cliente meu, onde a empresa foi multada num valor de R$580 mil para pagamento ao órgão ambiental. Ora, uma aplicação de uma sanção dessas para uma empresa, mesmo para uma empresa, muitas vezes é nociva ao seu funcionamento. E o objetivo principal das ações de fiscalização ambiental é a educação ambiental e não a arrecadação pecuniária por conta do Estado. Outro princípio importante e que serve para todos os processos administrativos, não só os processos ambientais, como o processo civil, como o processo tributário, é a segurança jurídica, algo que a gente clama muito por ela. Os processos eles devem ser definidos por uma questão de segurança jurídica e que a gente possa ter início, meio e fim, os prazos respeitados, os processos respeitados, para que não existam problemas em relação à segurança jurídica de cada processo administrativo ambiental. As garantias condicionais do processo devem ser observadas para que o cidadão saiba que ele, ao apresentar uma defesa, ele vai ter a resposta positiva ou negativa daquela situação junto ao poder público e que esse entendimento não mude de acordo com o freguês, juntamente com o princípio da impessoalidade, juntamente com o princípio da razoabilidade, são princípios que comungam em parceria e estão sempre juntos. Outros princípios importantes são a ampla defesa e o contraditório. O cidadão, antes de qualquer tipo de sanção, ele deve ter a oportunidade de apresentar a sua defesa. Então, quando o auto de infração é emitido, mesmo que exista uma previsão de multa pecuniária no auto de infração, essa multa ela não é definitiva, ela só vai ser consolidada no momento do julgamento do auto de infração e, antecipadamente, o cidadão tem a oportunidade de apresentar a sua defesa. Ele tem que ter a possibilidade de contraditar as provas eventualmente apresentadas pela administração pública, o laudo pericial, o termo de constatação. O cidadão, o infrator, ele tem a oportunidade, ele tem a prerrogativa de contraditar, apresentando uma perícia própria, apresentando suas próprias testemunhas, para eventualmente questionar aquela infração identificada no auto de infração. O devido processo legal é mais um princípio que deve ser observado dentro do processo administrativo, observância dos prazos,
garantindo segurança jurídica, o momento de apresentação de defesa, momento de apresentação de alegações finais, recursos e todos os demais atos processuais, eles devem estar previstos na legislação, devem também obedecer ao princípio da legalidade. Vocês veem, esses princípios eles não são independentes, eles comungam em parceria. A legalidade, o devido processo legal, a proporcionalidade, a razoabilidade, estão todos juntos. O princípio da motivação, um dos mais importantes princípios que devem ocorrer dentro do processo administrativo ambiental. O processo deve estar sempre devidamente motivado. A decisão administrativa que julgou o auto de infração, ela deve ser motivada, ela deve ser fundamentada. A pessoa não pode ser infracionada, a pessoa não pode ser sancionada sem que haja a devida justificativa da administração pública. Isso serve para os processos de auto-infração, isso serve para os processos de licenciamento ambiental, a obrigatoriedade da motivação, a obrigatoriedade da motivação dos atos administrativos dentro de um processo administrativo ambiental.